Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Topcast NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança e falamos tudo sobre como você, engenheiro mecânico, pode atuar nesse mercado e faturar mais de R$10 mil por mês com isso. Nosso tema de hoje é como realizar inspeções em tubulações conforme a norma NR13. Estamos aqui com o nosso especialista na norma, Marcos Rosa, para responder algumas perguntas para a gente. Como é que você está, Marcos? Fala, Gustavo, eu tô bem, cara. Bom demais, né? Tá aqui de novo, mais um episódio do nosso Topcast da NR13. E é importante, né? Esses conteúdos, eles têm realmente ajudado muitos profissionais habilitados a entenderem melhor sobre a norma NR13, entenderem como entrar no mercado da NR13 e terem lucro, né? Você mesmo fala aí no início, né, na abertura, lucros acima de R$10 mil por mês. Então, com certeza, é um privilégio para mim estar aqui, faz parte do que eu quero, né? Faz parte aí dos meus objetivos, do meu propósito, né, de vida, ensinar, ajudar as pessoas, ajudar os profissionais habilitados a entenderem melhor e aplicarem as técnicas para fazer os equipamentos terem aí integridade e segurança. Obrigado pelo privilégio de fazer parte desse projeto aqui, cara. Legal. Tem Isso, pergunta? Marcos. Beleza. Só eu que agradeço e o pessoal em casa aí assistindo também, tirando todas as dúvidas do dia a dia aí. Beleza, vamos para a primeira. A norma NR13 é uma norma trabalhista, colocada em vigor aí por várias décadas já, mas fala pra gente quando as tubulações foram inseridas nos critérios da NR13 para fazer as inspeções. Cara, legal essa pergunta, né? O pessoal, eles confundem um pouco essa situação, porque a norma NR13, como você mesmo falou, é uma norma trabalhista, ela é mais jurídica do que técnica, inclusive. E quando você pega a criação da norma, das normas regulamentadoras, né, é realmente muito antiga. Então a NR13 é de 1978. Lá em 1978, né, já está mais velho que eu, né, a NR13. Lá em 78, quando a comissão tripartite criou a NR13, outras NRs também foram criadas, né? Outras 27 normas regulamentadoras que cuidam de diversos itens, como por exemplo, a NR5 fala sobre CIPA, a NR10, que é a parte elétrica, né? Prontuários elétricos. Aí temos aí a NR12, que é a parte de proteção de máquinas operatrizes, máquinas rodantes, eixos e assim por diante. A NR11, que trata de pontos rolantes, monovias. Junto com todo esse conjunto de NRs, vem a NR13, que cuida de vasos de pressão, tubulações, né, caldeiras, tanques metálicos e tubulações. Quando veio, então, a norma, ela sempre é atualizada, né? Então, desde 78, quando ela foi criada, ela já sofreu várias alterações. Uma das alterações foi a categorização dos vasos. Então, inclusive, em 78, quando ela foi criada, não existia como existe hoje uma categorização. Hoje nós temos lá vasos de categoria 1, 2, 3, 4 e 5. As caldeiras são categorizadas como A e B. Então eu tenho lá um nível de criticidade que eu avalio, que é a questão dos riscos que aquele equipamento traz. Então, a norma NR13 em 1994, que ela trouxe a categorização dos vasos. E aí ela falou assim, olha, os vasos que têm determinados fluidos, volume geométrico muito grande, esses são mais perigosos, eles têm um risco maior na operação deles do que os demais. Então eles categorizaram de 1 a 5 como a gente conhece hoje. Então percebe que ao longo do tempo, né, foi se vindo revisões da norma NR13 e essas revisões acompanhando, claro, toda a trajetória dos processos industriais para que os operadores tenham realmente segurança e os equipamentos, claro, tenham integridade. E aí a pergunta é, né, quando que a tubulação então veio para a NR13? Foi no ano de 2014. Em 2014, na revisão que a norma trouxe de 2014, ela trouxe ali as tubulações.
E é interessante que ela fez já logo de cara, né? Deu, claro, um tempo para que as empresas, as indústrias se adequassem, claro, assim como no caso dos tanques metálicos, que um dia a gente pode fazer aqui um podcast só para tanque também, eu acho que é bacana, podemos já programar isso, né? O pessoal tem que estar colocando lá agora os temas que eles querem, né? Logo, logo a gente tem temas aí sugeridos pelos próprios ouvintes. Mas vamos lá. Então, em 2014, as tubulações vieram. E aí, junto com ela, veio também os critérios de aceitação. Então, existe um item, um subitem da norma NR13 que fala sobre esses critérios. Quais tubulações entram dentro dos critérios, né, da NR13? São todas as tubulações? Porque dentro de uma indústria eu tenho lá tubulação de vapor, que é a maioria, né? Vapor de alta, vapor de baixa, eu posso ter tubulação de água, um monte de tubulação de água fria, água quente, tubulação de gases, né, dentro de uma indústria eu posso ter também. Quais dessas tubulações se enquadram e quais não se enquadram? Isso tudo a norma, em 2014, ela trouxe também esses parâmetros. Depois, claro que vieram outras revisões aí para clarear ainda mais essa situação. Perfeito. Então, só em 2014 então, que a norma entendeu a necessidade de estar incluindo as tubulações nos critérios dela. Fala um pouco para a gente sobre quais são esses critérios de enquadramento. Cara, legal. Esses critérios são vários, tá? Mas em 2014, por que a norma trouxe? É do nada que ela trouxe a exigência de se enquadrar essas tubulações? Não. A comissão tripartite, junto com o Ministério do Trabalho, então, que vigorava, né, que cuidava de toda essa legislação, eles perceberam que alguns acidentes que estavam acontecendo e tirando vida de pessoas, inclusive, não eram do vaso de pressão, porque o vaso de pressão ele já tinha uma fiscalização, né? Ele já era enquadrado, ele já tinha uma fiscalização, então os vasos já estavam sendo mais protegidos. Mas eles perceberam que os acidentes estavam ocorrendo na tubulação. Então imagina que você tem ali um vaso de pressão que tem um fluido letal, como a amônia, por exemplo. Que se vazar, ela pode vir a matar as pessoas que estão à volta ali. Então, um vaso de pressão de amônia, uma tubulação de amônia. O vaso não tinha vazamento, mas às vezes a tubulação tinha. E aí começaram a ver, então, a necessidade de colocar as tubulações também dentro da NR13, né? E na verdade existem sim, né, algumas tubulações que se enquadram e outras que não se enquadram, como eu até mesmo falei. Tubulação de água, por exemplo, eu tenho uma tubulação de água que é uma água que eu uso para refrigerar, para fazer uma troca térmica em algum processo. Ela é pressurizada, ela está interligada a um vaso de pressão, mas é água. A água não enquadra. Por quê? Porque a norma ela falou que somente os fluidos de classe A e B se enquadrariam na NR13. E a água não né, não se enquadra como fluidos A e B. Se eu não me engano, a água é fluido C. Então imagina que você tem C ou D, né? Imagina que você tem lá, essas tubulações estão interligadas em vasos de pressão, mas também não vão se enquadrar. As tubulações que contêm a classe de fluido A e classe de fluido B, né, com base no subitem 13.5.1.1.1, que quem quiser dar uma olhada lá, é os itens que falam, né, trazem ali o que é essa classe de A, o que é classe B, classe de fluido C, ela traz, né, nesse item da norma 13.5.1.1.1. Ali fala que ela, além de ter classe de fluido A e B, ela precisa também estar ligada a um vaso de pressão ou uma caldeira. Esse é um outro requisito. Então nós podemos dizer que várias indústrias possuem, né, hoje essa classificação de tubulações de classe de fluido A e B que sim estão ligadas a vasos de pressão e a caldeiras. Agora veja bem, é interessante que a maioria das indústrias possuem tubulações que se enquadram, mas existe uma grande porcentagem que não se enquadra. Não quer dizer que essas deixariam, né, de qualquer jeito. Minha tubulação não se enquadra na NR13, então não preciso fazer nada. Não é assim. Porque a própria norma NR13, quando fala sobre tubulação de vapor, por exemplo, ela deixa claro que o cliente ou o proprietário daquela tubulação, ele precisa sim
cuidar daquela tubulação? Como que ele cuida de uma tubulação? Um plano de manutenção, plano de inspeção e aplicar esse plano. Eu vou fazer então uma inspeção visual, dimensional e medição de espessura a cada 3 anos, a cada 5 anos nessa tubulação de vapor? É importante isso? Claro que sim. Assim como as tubulações que se enquadram na NR13, as tubulações de vapor, de água pressurizada, também trabalham com pressão. Também precisam ter um cálculo, né, de espessura mínima para suportar aquela demanda de pressão. E caso isso venha a romper, venha a vazar, pode também prejudicar tanto o andamento da empresa, né, como também o risco de vida para as pessoas. Eu lembro que eu tenho um cliente que ele não fez a inspeção das tubulações de vapor. Era vapor de alta, né, 22 kg de pressão que passava na linha, e tiveram um problema na solda. Na solda. A solda abriu e veio um furinho bem pequeno. A pressão era tão alta de 22 quilos que o furo, por incrível que pareça, ele estava bem direcionado à porta da entrada do COI, né, que é o Centro de Comandos de Operações Industriais. E aí o pessoal ficou preso lá, porque como o vapor estava ali, né, o pessoal teve que esperar a caldeira baixar a pressão da tubulação, parar de sair aquele vapor para depois eles saírem do COI. Então imagina que a situação de uma tubulação que mesmo que não se enquadra na NR13, ela precisa ser avaliada, né? E aí, para enquadrar na NR13, ainda falando sobre os critérios de enquadramento, esses vasos de pressão eles precisam serem categorizados. Então imagina o seguinte: eu tenho uma tubulação de classe de fluido A e B. O vaso de pressão que está ligado, ele é um vaso de pressão categorizado na NR13? Sim, então aí essa tubulação se enquadraria. Você falou aqui que as tubulações de fluidos classe A ou B. O que são esses fluidos, Marcos? Você está fazendo essa pergunta aí, mas você já sabe a resposta, né? É bom que o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né, para que eles entendam bem. Eu falei classe de fluido A e B, falei do item da norma que traz essas informações, que é o item 13.5.1.1.1, né? Se for lá, eles vão ver toda a linha de classificação de fluidos. Mas, em resumo, a classe de fluido A e B, ela fala sobre fluidos combustíveis, inflamáveis e tóxicos. Claro que tem uma porcentagem, né? Ela fala sobre a questão de ppm, ou partes por milhão de toxicidade. É importante isso porque quando o profissional habilitado ele vai fazer uma classificação de uma tubulação ou de um fluido, ele precisa realmente saber qual é o fluido. Se ele não tiver dados técnicos que mostram exatamente qual é a classe de fluido, ele pode estar categorizando uma tubulação de forma errada, como a gente já pegou vários, né? Em usinas, por exemplo, usinas de açúcar e etanol, o etanol, né, os gases de etanol são fluidos inflamáveis. Se a gente for olhar lá na NR20, a gente vai ver isso. Então, a categorização da tubulação de etanol e de gases de etanol é classificação A. Então, eu tenho uma classe de fluido A, que é inflamável. Agora, dentro da produção do etanol, né, tem outros fluidos que estão também ligados a tubulações e vasos de pressão que não se enquadram como fluido A ou B, que é no caso do vinho. Então o vinho vem da dorna de fermentação, vem lá da fermentação o vinho. Ele tem um teor alcoólico? Tem, mas é tão baixo, né, que se você for olhar na FISCP, que é a ficha técnica daquele produto, não se enquadra como fluido inflamável, apesar de ter um grau de álcool ali, porque é dali que vem o etanol. Mas até aquilo virar um etanol, né, tem um processo muito longo. Então, o que a gente tem visto? Tem visto o pessoal categorizando as tubulações de vinho, das usinas de açúcar e etanol, de vinhaça, como categoria A. E não é. A vinhaça é o que sobra do processo e vai embora para o esgoto. Quem que jogaria etanol fora? Ninguém. Então, se eu tenho uma vinhaça, que é um produto que está sendo descartado, claro que tem outras utilizações, como, por exemplo, adubo,
né? Hoje já se tira até gás, né, da vinhaça, energia. geração de gás, biogás, né, gás metano. Mas enfim, o processo em si tá errado se eu enquadrar essas tubulações como classe de fluido A, que seria inflamável. Mas em resumo, o item 13.5.1.1 da norma NR13 fala lá que classe de fluido A são os fluidos, né, eu até trouxe aqui a norma, eu vou ler para você, acho que é interessante isso, a gente colocar. Aqui, ó, classes de fluido, ó, inflamáveis, fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius, né? Classes de fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhão, hidrogênio e acetileno. E aí, no caso da classe B de fluido, fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius e fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 partes por milhão. Então, esses são os fluidos de classe A e classe B. Tudo vai depender muito da FISCP, né? Então, é importante que o profissional ele entenda onde buscar isso. Toda empresa que tem ali trabalha com fluidos tóxicos, inflamáveis, que seja um diesel, que está num tanque de diesel lá. E aí, o que é isso aqui? A FISCP que vai falar. Quer ver um exemplo? O diesel é um fluido, né, que se enquadra como inflamável. Tem muita gente que acha que o diesel é combustível, enquadra ele como B, e não, ele é um fluido de classe A, né, de classe de fluido A, combustível. Por conta do quê? Por conta da temperatura de fulgor, que é o ponto de fulgor do combustível. Isso está onde? Na FISCP. A FISCP é a ficha técnica química do produto. Marcos, que top! Então, você acabou de citar no item 13.5.1.1, falando sobre as diferentes de pontos de fulgor, no caso menor ou maior que 200 graus Celsius. Fala um pouquinho mais sobre isso aí pra gente. Cara, posso sim, posso falar sobre isso. E é um assunto que tem realmente chamado bastante atenção, porque tem muitos profissionais que têm essa dúvida, né? O que é esses 200 graus Celsius aí que fala, né? Nós acabamos de ler aqui, ó, fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius. Isso não é o ponto de fulgor, porque o ponto de fulgor do diesel, por exemplo, é de 38 graus. Então ele imagina que ele vai pegar fogo quando ele chegar nessa temperatura. Esse é o ponto de fulgor. E é por isso que o diesel ele não é um fluido combustível, é um fluido inflamável. Porque para ser combustível, se você pegar a NR20, você vai ver que fluidos combustíveis são aqueles que têm um ponto de fulgor menor, inflamáveis, né? Menor que 60 graus. E os fluidos combustíveis é acima de 60 graus até 93 graus. Então, no caso do diesel, é um fluido inflamável, certo? E ele é ponto de fulgor de 38. E o que é esses 200? Quando a norma fala sobre essa questão, né, de classificação de fluidos A e B e usa essa linha que é 200 graus Celsius, né, para mais ou para menos no caso, isso aí quer dizer que ele tem um processamento nessa temperatura. Ó que louco, então. Esses 200 graus Celsius, na verdade, é a temperatura de processamento para a produção daquele produto. Então, imagina o seguinte, eu tenho lá, na coluna de destilação do etanol, nas usinas de açúcar e etanol, tem isso, né? Para fazer o etanol, eu preciso de temperatura, eu preciso, né, aquecer aquilo para tirar, né, a partícula do etanol do vinho. Agora, como que funciona? Eu coloco vapor, né, e ele sobe. O vapor usado no etanol, para produzir etanol, é de baixa temperatura. Se eu não me engano, o vapor é de 1,5 kg de pressão, geralmente, né, não é mais do que isso, e ele vai ter uma temperatura de mais ou menos 150, 160 graus. Claro que depende do processo, depende do fabricante, do equipamento, depende de vários fatores, mas é mais ou menos isso, eu já consigo gerar o etanol. 150 graus. Então, seria o quê? Se fosse um combustível ao invés de um fluido inflamável, né, já estaria aqui, ó, na categoria B, classe B. Se fosse só um fluido combustível nessa temperatura de processo. Agora, se eu tenho um processo que é acima de 200 graus, entraria
como combustível no fluido A, classe A. Então é processamento. Esses 200 graus é processamento. É o que o equipamento que tem o produto e a tubulação que passa o produto, aquele produto ele está em qual temperatura durante o seu processo. É aí que está a confusão. O pessoal não entende isso e acaba achando que isso é ponto de fulgor. E não tem nada a ver com ponto de fulgor. Já ficou claro como definir as tubulações enquadradas pela classe de fluido. Tem algum outro critério que a gente precisa seguir, Marcos? Cara, tem sim. Tem outros critérios que a gente precisa seguir além da classe de fluido A e B, né? A norma fala, por exemplo, que eles devem estar ligados a um vaso categorizado, ok? Olha que interessante isso. Quando a norma trouxe essa adequação em 2014, né? Quando ela trouxe as tubulações para dentro da exigência da norma, o texto da norma era diferente. Ele falava que as tubulações deviam estar interligadas a vasos de pressão. Isso deu um entendimento errado, porque se eu uso a palavra interligados, dá a impressão que é nas duas pontas, né? Imagina que eu tenho um vaso de pressão aqui e eu tenho outro aqui. Eu preciso ter essa situação de dois vasos interligando as duas pontas da tubulação. E aí veio a perguntas respondidas, né, as perguntas respondidas da própria comissão tripartite respondendo que não, que onde você lê interligadas, você substitui por ligada. E aí ligada seria o quê? Uma tubulação apenas. Então imagina que hoje, se você for num cliente seu, tubulação classe de fluido A ou B, vaso de pressão categorizado, e uma ponta ligada no vaso e a outra, por exemplo, numa bomba que vai levar para um tanque que não é categorizado como vaso, já se enquadra aquela tubulação. E a outra dúvida que é importante, que o pessoal até tem, né, de forma recorrente, é até onde, então? Se eu tenho uma tubulação que sai de um vaso de pressão, ali beleza, é o início dela. Até onde que eu vou enquadrar? Até no final da pressão exercida pelo vaso. Então imagina que eu tenho uma pressão ali de 2 kg, eu saio com ela de 2 kg, com essa tubulação, esse fluido, e vai até uma bomba que vai bombear para um outro recipiente. Então seria até na bomba o local que eu vou categorizar. Porque da bomba para frente, né, eu tenho já um bombeamento, a pressão é diferente, você tem outras circunstâncias que não são mais atenuantes do vaso de pressão, mas sim da tubulação em si, e o processo é de bombeamento. Ah, então eu vou deixar aquele restante para lá? Não, eu preciso categorizar ele, né, como uma tubulação de alto risco. Porém, eu não vou aplicar NR13 nela. Eu vou fazer o quê? Eu vou gerar um procedimento, gerar um plano de manutenção e inspeção e vou cuidar dela conforme a norma de fabricação. Mas no caso da tubulação, é isso. Classe de fluido A e B, interligada pelo menos uma ponta em um dos vasos de pressão categorizados. A maioria desses vasos de pressão são também de alto risco, né? Maiores riscos, inclusive, do que um compressor de ar, né? Porque tem uma classe de fluido já um pouco mais criteriosa, que é A e B. Então, a maioria desses equipamentos vão ser de categoria 1 ou 2, esses vasos, a maioria das vezes. Falando de operadores de unidade de processo, Marcos, que trabalham com esses vasos de pressão, essas tubulações, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses profissionais? Cara, legal essa pergunta, porque a gente está falando aqui de tubulações de alto risco, equipamentos que também têm alto risco, trabalham com classes de fluido de alto risco, então os equipamentos eles devem ser operados por operadores treinados. Lembra que eu falei que a maioria desses equipamentos, né, eles têm classe ou categorização 1 e 2, né? Classe do vaso 1 e 2, a maioria deles. Se é 1 e 2, os operadores eles precisam ser treinados com base no anexo 1 da norma NR13. Então, se você for no anexo 1 da norma, fala lá que para vaso de operação de categorias 1 e 2, o operador ele deve ser treinado com base nesse anexo. Aí tem todo o critério, tem o conteúdo programático, é um treinamento de 40 horas que ele vai precisar fazer. Além do treinamento, tem também o estágio supervisionado, no caso de vasos de pressão é de 300 horas. Então imagina que realmente um operador que opera esses equipamentos de alto risco, eles
precisam realmente ser treinados. Os outros precisam ser treinados? Um operador, por exemplo, de um vaso de pressão de categoria 5, não existe uma exigência de treinamento. É claro que ele tem que seguir algumas regras, né? Principalmente do próprio fabricante. Quer ver um exemplo? Eu tenho um compressor de ar na minha casa. Porque ele é categoria 5, eu não preciso fazer nada? Não preciso ter nenhum tipo de treinamento? Cara, sim, o próprio manual do equipamento, né, isso serve de exemplo, e quem nos escuta aqui e faz muita inspeção de compressor de ar vai entender. O próprio manual do equipamento fala que você precisa drenar, fazer uma limpeza, você precisa dessas manutenções. Por quê? Senão vai gerar muito líquido interno, vai ter uma corrosão mais acentuada, você pode ter o quê? Um prejuízo e até uma explosão de um equipamento se você não cuidar direito. Agora, a norma não exige esse tipo de cuidado, ela exige as inspeções periódicas e quem exige esse tipo de cuidado é o próprio fabricante, para que você tenha uma vida útil maior. No caso dos vasos de pressão de categoria 1 e 2, já é uma exigência da norma ser aplicado esse treinamento compulsório, isso é obrigatório. Voltando a falar sobre as inspeções periódicas, tem um passo a passo? Tem algum procedimento mínimo que a gente tem que atender para fazer essas inspeções? Cara, tem. Assim como qualquer inspeção que o profissional habilitado ele tiver disposto a fazer, ele precisa seguir alguns procedimentos, né? Dentro do curso de alta performance, nós temos lá, eu ensino esse passo a passo, claro, de forma mais completa. Inclusive, a gente tem lá os procedimentos que são usados para inspeção de vasos de pressão, inspeção de tubulação, de caldeira, inspeção de tanque. Esse procedimento é um passo a passo que o profissional habilitado vai executar na hora das inspeções. E, além disso, tem o checklist também, né? É claro que tudo isso aí é meio que coisa do passado, já que hoje a gente já está usando o nosso sistema, né? Que é o sistema para gerar um documento online, um documento em nuvem, isso tudo dentro do gestor, NR13 gestor. Então, quer dizer, para a gente já está muito mais fácil. Mas para o pessoal que está começando agora, né, pode começar no papel também, não tem problema nenhum. E é importante ter esse passo a passo, saber qual é o passo a passo. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Primeiro a gente define se a tubulação se enquadra ou não, de acordo com o que a gente já falou aqui, se ela tem classe de fluido A e B, se ela está interligada em um vaso categorizado. Se enquadra, eu vou fazer uma inspeção. Eu preciso, então, definir o início da tubulação, que é o início do fluxo. Então, se eu tenho um vaso e a tubulação sai dele, qual é o fluxo? O vaso está recebendo fluido ou está enviando fluido? Está enviando. Então, ali é o início. E onde que é o final dessa tubulação? No vaso de número 2. Então, imagina que eu tenho aqui um vaso TAG 001 e um vaso TAG 002. Eu tenho 2 vasos de pressão e uma tubulação interligando ele. Isso vai me ajudar. Eu preciso ter isso para todo o sistema de tubulação. Alguns sistemas de tubulação podem ter mais de 30 tubulações, mais de 30 trechos. Ou muito mais, né? Nós temos clientes que têm mais de 80 trechos de tubulação. E essas tubulações, todas elas precisam passar por inspeção. Então, esse é o passo a passo. Definiu quais são os trechos? Eu tenho do trecho 1 ao trecho 30. Eu já defini. Tá, o trecho 1, ele liga o vaso TAG 001 com TAG 002. O trecho 2 liga o TAG 002 com o 003. O trecho 3 liga de novo o 001 com o 005. E assim por diante. Eu vou definir isso. Essa é a identificação que eu preciso para colocar no relatório. Isso vai fazer parte do relatório. Parte do relatório também é o isométrico. É importante que você tenha um isométrico, que é um desenho em 3D daquela tubulação, indicando onde nós vamos fazer as inspeções, que aí é medição de espessura, visual, dimensional. Eu preciso do dimensionamento? Sim. Se eu não sei qual que é o diâmetro e a espessura, como que eu vou calcular qual que é a PMTA? Ou a pressão máxima de trabalho admissível daquela tubulação. Assim como um vaso de pressão, ela também precisa ter um quê? Uma especificação técnica, uma folha de dados com os dados para monitoramento da vida útil da tubulação. Então eu tenho lá uma tubulação de aço carbono de 3,5 mm e a espessura mínima é 3 mm. Então eu sei que eu tenho 0,5 mm de sobrecorrosão. Tá, esses 3 milímetros vai suportar até X de PMTA.
É compatível com o que está acontecendo ali no processo? Sim, então beleza, então atendeu. Além disso, eu vou colocar identificação do tag daquela tubulação e também uma seta, né, de sentido de fluxo, é importante. E tudo isso vai fazer parte da documentação. Além disso, é coisa pra caramba, né? Além disso, nós precisamos criar também um plano ou um programa de inspeção baseado em risco, né? Análise de risco. Para quem não sabe, né, o RBI, ou análise baseada em risco. Esse RBI, que é com base na API 581, ele é o que vai definir qual é a classe de risco. É claro que existe várias formas de fazer a análise de risco hoje. Você pode usar o API RBI, você pode usar, que é mais quantitativa, né? Mas no nosso caso, a gente faz uma análise qualitativa. Então, sei lá, qual que é os riscos que uma tubulação pode ter? Desgaste natural, ela pode ter um desgaste, uma corrosão, ela pode ter uma sobrepressão por erro de manobra, ela pode ter talvez um problema que pode ser gerado por uma má utilização do espaço. Sei lá, eu estou carregando uma peça pode cair em cima dela, eu estou ali passando com um caminhão, o caminhão pode bater naquela tubulação, se ela tiver talvez sobre vias, né, de trânsito. Então tudo isso eu tenho que avaliar. E caso o fluido vaze, né? Qual que é o risco para o meio ambiente? Qual que é o risco para o profissional? Se for um fluido inflamável, pode ter o que? Explosão. Se for um fluido tóxico, pode ter o que? Intoxicação da pessoa. Qual é o nível, né? Ou seja, o grau de risco? Tudo isso vai dentro desse documento que vai fazer parte da documentação geral da tubulação. E o mais importante é que as tubulações, você pode fazer de duas formas os relatórios. Primeiro, você pode gerar um relatório por trecho, e aí nós estamos falando de 30 trechos nesse caso, né, nesse case, seriam 30 relatórios, ou você pode fazer um relatório por sistema, que é o que a gente usa hoje, que é muito mais prático. Então eu posso ter lá os meus 30 trechos dentro de um único relatório por sistema. E aí a gente entende, né, que quando você sabe fazer, quando você conhece o processo, o passo a passo, você gasta menos tempo para a execução e com certeza o trabalho executado fica muito melhor. Que top! Quanta informação, Marcos. Muito obrigado. Tenho certeza que hoje o dia foi de muito aprendizado para quem está acompanhando o Topcast aí no YouTube, nas redes sociais. A pergunta importante do dia. Qual a demanda desse serviço, Marcos? Fala um pouquinho para o profissional e o engenheiro autônomo, quanto que ele pode estar agregando aí, fazendo inspeções em tubulações enquadradas na norma NR13. Cara, é legal, né? Falar sobre demanda, a gente sempre usa esse assunto, fala desse assunto da demanda, por quê? Porque o mercado da NR13 é muito amplo, né? Nós tivemos um podcast, um Topcast aí falando sobre projetos de alteração e reparo, né, recentemente. E aí falamos lá da demanda, quanto tem de demanda de um PAR, né? Se você que está ouvindo aí não assistiu ainda ou não ouviu ainda sobre projetos de alteração e reparo, faça isso, porque é importante, né? É muita demanda dentro de um PAR. E no caso das tubulações? Cara, vamos falar aqui, ó. Hoje nós temos clientes, eu vou falar os clientes que nós temos, né? Nós temos aí, trabalhamos com usinas de açúcar e etanol, e no caso da produção de etanol, existe uma demanda gigantesca, porque tem muitas tubulações com classe de fluido A, que é fluido inflamável. Temos aí frigoríficos, né? Hoje a gente atende uma rede de frigoríficos que tem muita tubulação para refrigeração, que usa amônia, que também é uma classe de fluido letal, né? Classificada como B, na maioria das vezes, depende da criticidade, do nível e assim por diante. Mas existem uma demanda enorme nesses dois tipos de indústrias, né? E além disso, tivemos aí recentemente, fizemos um trabalho lá na Braskem, em Mauá, né, na P3 lá, e inclusive eu queria mandar um abraço pro César lá, né, que ajudou a gente naquele trabalho. Foi uma demanda dele, que nós fomos lá, né, ajudar ele, e nós inspecionamos ali vários trechos de tubulação também,
e era um pedacinho só da planta, né? Foi dentro de um pedacinho. Então era um sistema pequeno de geração de gás, e essa geração de gás, todas as tubulações se enquadravam na NR13. Então imagina que além disso, nós temos outros clientes também que trabalham com gás, e que tudo isso se enquadra. Então realmente, cara, a demanda é muito grande, temos uma demanda gigante aí para essa área. As inspeções elas vão ser realizadas de acordo com a categorização, né, dos vasos de pressão. E aí a gente fala de inspeção interna, no caso, se tiver um vaso de pressão de categoria 1, a inspeção interna é a cada 3 anos, então a inspeção dessas tubulações vai ser a cada 3 anos. Então isso realmente gera uma demanda muito grande para o profissional habilitado que quer atuar na NR13 e quer aproveitar essa oportunidade de inspecionar tubulações. Cara, não fique só nos vasos de pressão, né? Ah, não, eu vou só inspecionar caldeira e vaso de pressão. Cara, tem um monte de tubulação que precisa da sua ajuda. O pessoal realmente não está ainda totalmente enquadrado. Hoje em dia, sei lá, eu ainda vou falar que 90% das indústrias não tem as suas tubulações inspecionadas. Então existe um mercado muito grande que aí vai depender do profissional que está nos ouvindo aí, né, de fazer algo para pegar essa demanda e trazer para sua empresa. Exatamente. Quanto maior o conhecimento, maior a fatia do bolo que ele pode tirar, né? Exatamente, é isso aí. Beleza. Muito obrigado aí pelas respostas. O dia hoje foi de muito aprendizado, muito conteúdo muito bacana. Tem algum recadinho que você quer deixar pro pessoal? Tenho sim, tenho alguns recados aqui. Eu acho importante essa parte dos recados aí, né? Bem, se você está nos ouvindo aqui pelo Spotify, né, ou pelo Deezer e não ainda assistiu os eventos, né, os nossos topcasts aí no YouTube, eu faço questão que você vá lá agora no YouTube e comece a seguir o nosso canal, que é o Marcos Rosa NR13 Descomplicada, tá? Repetindo, Marcos Rosa NR13 Descomplicada. Agora, se você já está aqui, né, parabéns, você consegue ver a gente falando aqui. Eu acho que é bem bacana assistir o podcast também, né? E o nosso Topcast da NR13, além de estar em todos os canais, né? Inclusive cortes do nosso Topcast vai também para o Instagram, que é o @MarcosRosaNR13. Convido você também para fazer parte dessa equipe, né? E pegar também esses conteúdos. Lá no Instagram tem os Reels que eu costumo gravar, que são diferentes disso aqui que você está vendo, né? Então são assuntos diferentes. Lá também você tem a oportunidade de fazer perguntas, porque eu sempre coloco lá uma caixinha de perguntas para que os nossos ouvintes, né, e quem nos assiste possa fazer perguntas específicas do dia a dia, e eu vou lá e respondo. Então eu acho bacana isso também. Agora, o mais importante é o seguinte: esse Topcast da NR13, ele sai todas as terças-feiras às 8 horas, né? Isso eu acho que eu não tinha falado aqui ainda nos episódios anteriores, mas se você está nos ouvindo aqui, vai sair toda terça-feira às 8 horas da noite. Ele sai ao vivo ali como estreia, na verdade, né, no YouTube. Então, se você quer ouvir de primeira mão, tem que estar no YouTube. Então, já segue aí, coloca aí, né, se inscreve no canal do YouTube, aciona o sininho, que é para você receber as notificações, e quando você tiver a estreia, vai uma notificação para você, para que você não se esqueça dos novos episódios do Topcast da NR13. Esse era o recado que eu queria dar. Muito obrigado. Para você que está em casa, meu agradecimento por você estar aqui acompanhando a gente todas as terças-feiras, e até a próxima. Valeu, galera!